Quando a escuridão chega, a mente precisa ser luz, seu mentor. Existe um momento na vida em que tudo parece pesado. Os pensamentos ficam confusos. O futuro parece incerto. E é nesses momentos que uma pergunta silenciosa surge dentro de nós. Como manter a mente firme quando o mundo parece desmoronar? Muitos acordam pela manhã com o coração inquieto. Pensam no dinheiro, nas responsabilidades, nas oportunidades que talvez não apareçam. Pensam se serão capazes de cumprir suas metas ou se fracassarão antes mesmo de tentar. Essa inquietação é comum. Ela acompanha quase todos os seres humanos. Mas existe uma diferença clara entre aqueles que permanecem perdidos na ansiedade e aqueles que avançam com serenidade. Os que vencem aprendem a dominar a própria mente. Essa é uma lição antiga. Uma lição ensinada tanto pelos filósofos estoicos quanto pelas grandes tradições espirituais. A mente que aprende a confiar em um propósito maior se torna mais forte que qualquer circunstância. No Salmo 27, encontramos uma frase poderosa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Essa frase não é apenas uma expressão religiosa. Ela revela uma postura mental. Uma postura de alguém que decidiu não ser governado pelo medo. E é exatamente sobre isso que falaremos hoje. Porque a verdadeira transformação não começa fora, ela começa dentro. Capítulo 1. A luz em meio à escuridão. A vida nem sempre é clara. Existem momentos em que tudo parece escuro. Problemas financeiros surgem. Relacionamentos entram em conflito. Planos que pareciam certos começam a desmoronar. Nessas horas, muitas pessoas perdem a direção. Mas o que Davi nos ensina no Salmo 27 é algo profundamente estoico. A luz não é a ausência de problemas. A luz é a clareza interior que permite continuar caminhando, mesmo quando o caminho não está totalmente visível. O filósofo estoico Epicteto dizia: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas a maneira como eles os interpretam. Isso significa que o caos externo não determina sua paz interior. A mente disciplinada aprende a permanecer firme. Davi declarou que Deus era sua luz porque compreendeu algo essencial. Quando existe uma direção interior, o medo perde poder. A clareza mental é a base de qualquer progresso. Se você está enfrentando dúvidas ou inseguranças, o primeiro passo não é eliminar os problemas. O primeiro passo é iluminar a mente. Pergunte a si mesmo: o que realmente está sob meu controle? Essa pergunta simples já começa a trazer luz. A luz sempre começa com consciência. Capítulo 2. Construindo uma fortaleza interior. Outro ensinamento profundo aparece logo em seguida. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A palavra fortaleza aqui não fala de muros ou castelos. Ela fala de algo mais importante: força interior. O estoicismo sempre ensinou que o ser humano precisa desenvolver uma mente estável. Uma mente que não dependa totalmente das circunstâncias externas, porque quem depende apenas do que está fora se torna frágil. Dinheiro pode desaparecer. Relacionamentos podem mudar. Posições podem ser perdidas. Mas existe algo que ninguém pode tirar de você: seu caráter e sua disciplina mental. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a verdadeira fortaleza está na mente que permanece firme diante das dificuldades. Quando você desenvolve essa força interna, as tempestades da vida deixam de ser destrutivas. Elas passam a ser testes que revelam quem você realmente é. Cada dificuldade pode se transformar em uma oportunidade de fortalecimento, mas apenas se você decidir enfrentá-la com consciência. A fortaleza interior se constrói todos os dias, com silêncio, com reflexão, com autocontrole. Assim como um muro é construído tijolo por tijolo, a força da mente é construída escolha por escolha. Capítulo 3. Os inimigos invisíveis.
Quando falamos de inimigos, muitas pessoas pensam imediatamente em outras pessoas. Mas a verdade é que os maiores inimigos raramente estão fora. Eles estão dentro. Dúvida, medo, procrastinação, autossabotagem. Esses são inimigos silenciosos. Eles não aparecem de forma agressiva. Eles aparecem como pensamentos. Um pensamento que diz: talvez você não seja capaz. Outro que sussurra: talvez seja melhor desistir. Esses pensamentos são perigosos porque parecem verdadeiros, mas não são. Os estoicos ensinavam que devemos observar nossos pensamentos como observamos nuvens no céu. Eles aparecem, mas não precisam controlar você. Davi expressa isso de forma clara quando afirma que seus inimigos tropeçariam. Isso significa que quando você permanece firme em sua convicção, o medo perde força. A mente treinada não se deixa dominar por pensamentos destrutivos. Ela aprende a questioná-los. Sempre que um pensamento negativo surgir, pergunte: isso é um fato ou apenas um medo? Essa simples pergunta pode desmontar muitos inimigos invisíveis. Capítulo 4. A arte de esperar. Vivemos em uma sociedade que exige velocidade, resultados rápidos, sucesso imediato, soluções instantâneas. Mas a realidade da vida é diferente. Grandes conquistas exigem tempo. No final do Salmo 27 encontramos uma instrução profunda: espere no Senhor. Para muitos, esperar parece fraqueza. Mas para quem entende a vida com sabedoria, esperar é uma forma de disciplina. Esperar não significa ficar parado. Significa continuar trabalhando mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Os estoicos chamavam isso de paciência ativa. Você continua fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem garantia imediata de recompensa. Davi esperou anos antes de se tornar rei. Durante esse tempo, ele enfrentou perseguições, dificuldades e rejeições, mas não desistiu. Ele continuou se preparando. Esse é um princípio fundamental. Quem persevera por tempo suficiente eventualmente encontra a oportunidade. A espera fortalece o caráter. Ela ensina humildade e prepara você para sustentar aquilo que deseja conquistar. Capítulo 5. A conexão com o que é maior. Davi também revela algo essencial quando diz: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa permanecer em sua presença. Essa frase revela prioridade. Em meio a batalhas, responsabilidades e desafios, ele escolheu cultivar uma conexão interior com Deus. No estoicismo existe uma ideia semelhante. Os filósofos chamavam isso de viver em harmonia com a ordem maior do universo. Significa reconhecer que existe algo maior que nossos próprios desejos. Quando a mente se conecta a esse princípio maior, ela encontra equilíbrio. O silêncio se torna poderoso. A oração se torna profunda. A reflexão se torna fonte de sabedoria. Muitas das melhores decisões da vida não surgem em momentos de barulho. Elas surgem em momentos de quietude. Por isso, reserve tempo para o silêncio. Reserve tempo para observar seus pensamentos. Reserve tempo para se reconectar com o que realmente importa. Porque uma mente alinhada com um propósito maior se torna extremamente difícil de abalar. Capítulo 6. A coragem que nasce da fé. Talvez uma das declarações mais impressionantes do Salmo 27 seja esta: mesmo que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Isso não significa ausência de perigo. Significa presença de coragem. A coragem verdadeira não aparece quando tudo está fácil. Ela aparece quando existe risco. O medo sempre estará presente em algum nível. Mas coragem significa agir apesar dele. Os estoicos acreditavam que o medo é muitas vezes um produto da imaginação. Pensamos em cenários que ainda não aconteceram. Criamos preocupações que talvez nunca se tornem realidade. A coragem surge quando decidimos confiar mais no nosso propósito do que nos nossos medos.
Cada vez que você age mesmo com receio, algo muda dentro de você. Sua mente aprende que você é mais forte do que imaginava. E assim a coragem cresce. Conclusão: a verdadeira vitória começa dentro. Ao longo desta reflexão, vimos um princípio essencial. A vida sempre apresentará desafios, mas a forma como você responde a esses desafios determina seu destino. O Salmo 27 não é apenas um texto espiritual, ele é um manual de força interior. Ele ensina que a mente precisa de luz, o caráter precisa de fortaleza, os pensamentos precisam de disciplina, a espera precisa de paciência e a coragem precisa de fé. Quando essas qualidades se unem, algo extraordinário acontece. Você se torna alguém difícil de derrubar. As circunstâncias podem mudar, mas sua mente permanece firme. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Qual frase desse ensinamento mais falou com você hoje? Escreva nos comentários. Isso ajuda a fixar a reflexão e fortalece sua decisão de crescer. E se você deseja continuar